Imagina que o seu líder, que o seu gestor te pediu para fazer uma tarefa ali, algo do seu trabalho, mas que você, na verdade, achava que aquela tarefa, aquela atribuição deveria ser colocada para outra pessoa. E aí você vai ter um conflito de tarefa, um conflito por discordar daquilo que te foi delegado, daquilo que te foi colocado como responsabilidade. A gente está falando de empresa, mas também, obviamente, pode existir na sua casa. Um conflito de tarefa, como por exemplo, você deve ir fazer o supermercado, mas você achava que a outra pessoa deveria fazer aquilo. Você deve lavar a louça, mas você achava que outra pessoa deveria lavar a louça. Então, o primeiro tipo de conflito que a gente coloca aqui são conflitos de tarefas que tem a ver com atribuições. Como você pode lidar com conflitos de tarefas? O primeiro passo é fazer acordos, como a gente disse antes, é fazer compromissos. Então, o primeiro passo para diminuir, para contornar, para mediar um conflito de tarefa é estabelecer acordos. Se você entrou em conflito por causa de uma louça, por exemplo, que você não queria lavar, ou por causa de uma conta, talvez, que você pagou, mas que você achava justo a outra pessoa pagar, faz um compromisso. Converse com outra pessoa, o que vão ser suas responsabilidades. Então, determinados dias da semana você vai lavar louça, se você vai pagar uma conta, você paga essa, a outra pessoa paga aquela. Conversando, se comunicando, entendendo, distribuindo tarefas de forma mais assertiva, você vai ter muito mais efetividade para resolver um conflito de tarefa, que é esse tipo de conflito que a gente está falando aqui. Como a gente disse antes, que os valores inegociáveis, eles são aquilo que podem causar o maior tipo de desconforto para você, você pode interpretar que você faz concessões demais quando você está deixando de lado aqueles valores que são fundamentais para você. Saiba que esse tipo de conflito de valor são os mais difíceis de resolver. Ideologias comuns, pensamentos comuns, gostos incomuns, normalmente são o que favorecem um relacionamento. Trazendo um exemplo prático aqui. Se você na sua casa, por exemplo, tem, o seu marido ou sua esposa tem religiões diferentes da sua, ou tem concepções diferentes da sua sobre querer filhos ou não, pode ser um pouco mais desafiador essa sua comunicação com o outro. Obviamente, ela pode ser feita, mas pode ser mais desafiador quando vocês têm aquelas coisas que são muito arraigadas, como, por exemplo, a religião, o time de futebol, por exemplo, se vocês são muito rivais, ou os filhos que vocês querem ter, ou uma trajetória profissional, se você quer morar em determinado local que a outra pessoa não quer morar. Então, esses conflitos de valor, são um tipo de conflito que merecem mais atenção sua, merecem maior foco. Sempre que você identificar alguém com uma ideologia, com pensamentos muito arraigados, diferentes dos seus, coloque ali toda a sua energia, a sua disposição para resolver aquele conflito, que aquele vai ser um pouco mais desafiador. De novo, não é necessário você ter total simpatia, virar amigo daquela pessoa que tem conflitos de valores com você, Obviamente, se a gente está falando não da disputa em casa, que a gente deve se esforçar ao máximo para criar vínculo com a pessoa, mas uma pessoa específica dentro do seu trabalho que você tenha conflito de valor, você não precisa, obviamente, virar amigo daquela pessoa, não precisa se esforçar em ter muita simpatia ou estabelecer conexão com outra pessoa, mas se esforce em ter menos julgamento com a postura daquela pessoa. Talvez você possa perguntar um pouco mais sobre a história dessa pessoa e entender por que ela tem aquela postura que ela está tendo ali, que te incomoda, e você pode buscar pontos em comum. Quanto mais você acha pontos em comum que sejam mais fortes do que aqueles pontos diferentes, aqueles pontos tão importantes para você, como por exemplo ideologias religiosas, ou quantos filhos você tem, ou qual projeto que você quer defender, ao invés de focar nisso que pode ser tão importante para você, foque em encontrar pontos em comuns que eu tenho certeza que vai ser muito mais bem sucedido para você.